Começa uma nova semana. E talvez você esteja ouvindo isso tentando acreditar que ainda dá tempo, que ainda tem um propósito, que ainda pode acontecer algo de bom. Talvez esteja tentando se agarrar à última pontinha de esperança, mesmo sem força, para segurar firme. Eu sei, tem semanas que a gente entra só com o corpo, porque a alma ainda está lá atrás, tentando se curar de coisas que ninguém vê. Você não precisa fingir que está bem. Não aqui, não agora. Deus conhece cada detalhe do que você viveu. Ele sabe daquela batalha que você está enfrentando em silêncio, do medo que você esconde no peito, da dor que você aprendeu a maquiar para não preocupar ninguém. Mas Ele vê, Ele ouve, Ele se importa. E se essa semana parece grande demais para você enfrentar, se você sente que não vai aguentar mais uma segunda-feira carregando todo esse peso nas costas, então fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque eu vou orar por você. Eu vou orar por cada pensamento que tem tirado a sua paz, por cada lágrima que caiu no seu rosto sem testemunha, por cada vez que você pensou em desistir. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. Essa ação é muito importante porque é através do seu like que nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, e porque dessa maneira você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o nosso ministério, se torne membro do canal, ou você pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Quem é membro do canal tem uma playlist exclusiva de mensagens, que está aqui no YouTube, e também recebe acesso antecipado ao vídeo, à mensagem do dia, ao Minuto com Deus do dia. Então, se você puder e quiser, nos ajude a continuar pregando a palavra de Deus aqui na internet. Eu quero começar orando pela sua semana. Amém? Vamos falar com Deus. Pai, contempla, Senhor, a vida desse irmão e dessa irmã. Olha essa luta que ele tem enfrentado com tão pouco reconhecimento, com tão pouca força. O Senhor sabe o quanto ele tem tentado, mesmo quando ninguém percebe. O Senhor sabe dos dias em que ele levanta sem querer levantar. Sabe dos momentos em que ele olha para o céu e só consegue dizer, me ajuda. Contempla, Senhor, a vida dessa irmã. Vê essas lágrimas que ela esconde, essa oração que tem sido feita com o coração em pedaços. Ela está tentando acreditar, tentando continuar, tentando respirar mesmo com o peito apertado. Talvez ela não consiga nem pedir mais, mas o Senhor entende até o silêncio dela. Entra agora nessa casa, nesse quarto, nesse pensamento e traz alívio, Pai. Não de forma mágica, mas de uma forma real. Dê a ela respostas, consolo, direção. Que essa semana seja marcada pela presença do Senhor em cada detalhe. Que cada pessoa que foi alcançada por essa mensagem perceba o teu cuidado nas pequenas coisas. Sinta o teu amor no toque leve do vento, na comida que é servida à mesa, na ligação inesperada, no momento devocional que toca no fundo da alma.
que essa pessoa tenha a certeza de que não está sozinha. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. No final da mensagem, eu vou fazer uma outra oração por você. A gente sempre termina aqui com oração. Então, se você quiser e puder, escreva nos comentários agora o seu pedido de oração. Ou coloque o nome de alguém que você conhece, que está precisando de força, de um milagre, de consolo. Pode ser um filho, uma filha, alguém da sua família. Nós vamos orar juntos. Eu vou orar por cada nome, cada situação, como se fosse por alguém da minha casa. E a palavra de hoje que eu quero compartilhar com você está em Salmos 34, versículo 18, que diz assim: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que estão com o espírito abatido. Você já sentiu como se Deus estivesse longe de você? Como se Ele tivesse se esquecido de você justamente quando você mais precisava dele? Talvez esse seja o seu sentimento agora. Mas olha só o que a Bíblia está dizendo. É justamente quando o nosso espírito está abatido que Ele se aproxima. Ele não vira o rosto, não despreza, não ignora. Ele se achega. Ele se faz presente. E é por isso que você está ouvindo essa mensagem agora. Porque Deus está se aproximando. Em meio ao caos da sua mente, no aperto do seu peito, na aflição da sua alma, Ele chega. Ele te encontra no momento da dor, não depois. Ele entra na história ainda durante a crise e não quando ela passa. Talvez ninguém te veja. Talvez você tenha começado essa semana sem forças nem para pedir ajuda. Mas Deus te viu e Ele está aqui, no tempo certo, no detalhe certo, com a resposta certa. Eu até ouvi uma história uma vez de um homem que passou 7 dias trancado no seu próprio quarto. Ele não estava fugindo do mundo nem buscando descanso. Ele estava desesperado. Queria sentir Deus de novo. Há muito tempo ele não sentia mais nada. Nem paz, nem consolo, nem direção. Era como se o céu tivesse ficado em silêncio. Durante esses 7 dias, ele leu a Bíblia como nunca antes tinha lido. E olha que ele já tinha lido a Bíblia inteira mais de 4 vezes. Ainda assim, ele mergulhou nas Escrituras como quem busca fôlego para continuar respirando. Largou tudo, leu capítulos e mais capítulos, leu devocionais antigos, análises profundas, reflexões que ele mesmo já tinha escrito, mas no fim continuava se sentindo vazio. No 7º dia, ele saiu do quarto triste, cansado, desiludido, não com Deus, mas com ele mesmo, por não conseguir perceber nada. E ao sair, ele viu seu filho, um garotinho de 5 anos, brincando sozinho no quintal, falando sozinho também. Ele se aproximou, curioso, e perguntou: "Com quem você está falando, filho?" O menino respondeu sorrindo: "Com Deus, pai." "E como você sabe que está falando com ele?" "Olha," disse o menino, estendendo a mão, "tem uma joaninha bem aqui." Simples assim, uma joaninha. Um detalhe. Mas foi suficiente para aquele homem entender que a sua alma ainda não havia concebido essa essência de Deus tão importante. Deus estava ali o tempo todo, no silêncio, no ar, no filho, no quintal, na natureza, na criação, na vida. A verdade é que quando a gente mergulha na palavra,
quando a gente se alimenta do que vem do céu, quando nós cultivamos um relacionamento real com Deus, o nosso olhar muda. A oração se torna relacionamento. O coração amolece, a percepção se transforma e a nossa fé se torna menos barulhenta e mais presente. Jesus sempre foi simples, sempre foi acessível. Ele não ensinava em uma linguagem complicada, nem exigia que a gente o encontrasse apenas nos templos ou nas experiências sobrenaturais. Ele sentava à beira de um poço, conversava com quem todo mundo rejeitava, multiplicava o que parecia pouco, tocava no leproso, perdoava no meio da rua, chorava com aqueles que estavam chorando. E é por isso que quando o nosso coração está voltado para Ele, a gente consegue enxergar Deus em cada canto, até numa joaninha pousada na mão de uma criança. Porque Deus não parou de agir. A gente é que parou de notar. Sabe o que muda a nossa vida? Não é só saber que Deus existe, é reconhecer que Ele está em tudo. Tem gente que conhece a Bíblia de capa a capa, mas continua cega para os sinais mais simples do cuidado de Deus. Porque está esperando sempre algo grandioso, espetacular, cinematográfico. Mas o reino de Deus não é construído com espetáculos, performances. É construído com discernimento. Jesus disse que quem é fiel no pouco também será fiel no muito. E a fidelidade, no fundo, tem tudo a ver com percepção, com olhar, com presença, com entrega. Quem não reconhece Deus nas pequenas coisas, dificilmente vai sustentar a fé quando o muito chegar. Porque o segredo não está em receber aquilo que você quer. Está em perceber que, mesmo sem tudo o que se quer, você já tem tudo o que precisa. Está em entender que a presença de Deus não é um sentimento que vem e vai, é uma realidade. E essa realidade se revela quando a gente desacelera por dentro e volta a enxergar com os olhos da alma. Deus está com você agora. Deus está falando com você nesse momento. Enquanto você ouve essa mensagem, Ele está no lugar onde você está sentado. Na respiração que acabou de acontecer aí, no sustento que você teve até aqui, mesmo sem saber como. Deus está no fato de que você ainda esteja de pé, mesmo tendo motivos de sobra para ter caído. Mas nem todo mundo vai enxergar isso, porque a presença de Deus não se impõe, ela se revela. E se revela aos humildes, aos que têm coração quebrantado, como diz a palavra, aos que não acham que sabem tudo, mas se colocam no lugar de quem ainda está aprendendo a depender. Deus não se ausentou, Ele ainda está nos detalhes. Tem uma coisa que fica presa dentro da gente quando nós paramos de perceber Deus nos detalhes. A fé vai ficando sem lugar para se apoiar. A alma fica pesada, o coração começa a andar por inércia. A gente até ora, mas já não espera mais resposta. A gente até acredita, mas não vive como quem crê de verdade. E talvez seja a hora de mudar tudo isso. De parar de andar no automático, de voltar para a presença de Deus com sensibilidade, com verdade, com fome. De voltar a andar com Deus como quem anda com um amigo, e não como quem estuda um livro. De abrir os olhos e ver a bondade dele
até nas coisas mais simples. Não porque você precisa merecer, mas porque você precisa se render. Você precisa parar de se cobrar tanto, parar de querer sentir tudo com intensidade e começar a viver o essencial. Deus está com você. Você está cheio do Espírito Santo. Mesmo que você não sinta isso, nem todos os dias vão ser de glória em glória. Deus está contigo, no seu quarto, na rua, no trabalho, no silêncio, na espera. Ele está, Ele é. Então, se algo aqui dentro de você entendeu isso, não ignore. Fale com Deus agora. Fale com Ele, com as palavras que você tem. Pode ser até em silêncio mesmo, mas fale. Diga que você quer voltar a perceber, que você quer voltar a sentir, que quer enxergar Ele nas pequenas coisas novamente, que você quer viver com o coração mais aberto, mais leve, mais próximo, porque o novo tempo que você quer viver pode começar aqui, agora, com uma decisão simples: voltar a reconhecer Deus em cada detalhe. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos por mais uma semana. Obrigado porque mesmo quando não percebemos, o Senhor está conosco. Obrigado porque estamos vivos, estamos ouvindo a Tua palavra, e isso já é prova de que o Teu cuidado continua nos cercando. Obrigado porque mesmo em meio às dores, ao cansaço, às incertezas, o Senhor permanece. O Senhor não nos abandona, não desiste de nós. Obrigado pela Tua fidelidade que não falha, pela Tua graça que se renova, pela presença do Teu Espírito que permanece. Ó Deus, toca nessa mente que está cansada agora, Senhor. Toca nesse coração abatido. Restaura a fé daquele que já não sente mais. Reacende a chama daquele irmão, daquela irmã que por alguma circunstância deixaram de buscar ao Senhor, deixaram de orar. Que essa semana seja o recomeço de uma vida de intimidade verdadeira contigo. Que essa pessoa volte a sentir a Tua presença em cada detalhe da sua vida, como uma criança que se encanta até com uma joaninha na palma da mão. Ó Deus, eu oro por essa pessoa que está me ouvindo, por essa irmã que chorou nessa madrugada sem saber mais o que fazer, por esse irmão que tem vivido um desânimo tão grande que nem sabe por onde recomeçar. Espírito Santo, visita eles agora, que eles percebam que o Senhor ainda está aí, mesmo quando tudo parece vazio. Eu oro por essa pessoa que enfrenta os vícios, Pai. Quebra essas correntes, Jesus. Liberta essa pessoa, liberta esse filho, essa filha. Que a Tua luz entre nesse quarto, nessa mente, nesse corpo e traga uma libertação verdadeira. Ó Deus, contempla essa pessoa que tem clamado pela conversão da sua família. Toca esses corações, Senhor. Salva essas pessoas. Eu oro por aqueles que buscam um milagre na saúde. Tu és o Deus que cura, que restaura, que transforma. Visita esse hospital. Visita essa pessoa aí no leito do hospital. Entra agora onde o diagnóstico não consegue mais alcançar, onde a medicina diz que já não há mais o que fazer. Eu oro por essa pessoa que tem enfrentado lutas financeiras. Ó Deus, o Senhor sabe
do desespero do teu filho, da tua filha, de não saber como irão enfrentar essa semana, do peso de não conseguir dar o mínimo para dentro do seu lar. Que o Senhor abra as portas, multiplica os recursos, envia provisão a essa casa. Eu apresento, Senhor, cada nome que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada filho, cada filha, irmão, parentes, amigos, que o Senhor contemple a vida de cada um. Porque o Senhor conhece, o Senhor vê e o Senhor age. Que a tua vontade se cumpra na vida de cada pessoa, Senhor, que foi alcançada por essa palavra. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de encerrar, eu quero dar um último recado. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe esse vídeo com seus contatos. Isso não te custa nada. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e copie o link lá no grupo da família, da igreja, nos grupos que você participa. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 20, do versículo 8 ao 10, está escrito assim. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. A parábola dos trabalhadores na vinha, que foi contada por Jesus aqui no Evangelho de Mateus, nos desafia a enxergar a graça e a justiça de Deus de uma maneira diferente da lógica humana. Muitas vezes nós temos uma visão limitada da recompensa divina, esperando que o tempo de serviço e esforço sejam os fatores determinantes para o que nós receberemos. No entanto, essa história nos mostra que Deus age de acordo com a sua bondade e a sua soberania, concedendo graça independentemente do tempo que passamos a serviço do seu reino. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Nós estamos começando mais uma semana, por isso nós devemos ser gratos a Deus por essa oportunidade de recomeçar, de estarmos aqui aprendendo mais do Senhor. Antes da gente continuar, eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Essas ações são muito simples e são muito rápidas, mas elas fazem uma diferença enorme para que esse canal continue crescendo e abençoando milhares de vidas. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se torne membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo. Que Deus te abençoe e multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, Jesus contou a história de um senhor que possuía uma vinha. E esse senhor saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores. Ele combinou com os primeiros que foram contratados um pagamento justo de 1 denário por um dia de trabalho. Mais tarde, por volta das 9 da manhã, ele voltou à praça
e contratou mais alguns homens, prometendo-lhes pagar um salário justo. Ele fez o mesmo ao meio-dia. Depois ele fez isso às 3 da tarde. E por fim, ele contratou pessoas por volta de 5 da tarde. Ele encontrou ali alguns que estavam sem trabalho às 5 da tarde e enviou esses homens para a sua vinha. No final do dia, ao pagar os trabalhadores, aquele senhor começou pelos últimos e deu a eles 1 denário, que é o equivalente a 1 dia de trabalho. Ao verem isso, os primeiros contratados esperaram receber mais. Eles pensaram, se esses que foram contratados no fim do dia receberam 1 denário, nós vamos receber muito mais, porque nós estamos trabalhando desde as 6 da manhã. Mas eles receberam exatamente o que foi acordado. 1 denário, o equivalente, como eu disse, a 1 dia de serviço. E isso deixou aqueles homens indignados, porque eles achavam injusto que aqueles que trabalharam menos tempo recebessem o mesmo pagamento. O senhor da vinha, porém, respondeu que não estava sendo injusto, pois ele havia pagado conforme combinado e que ele tinha o direito de ser generoso com quem ele quisesse. Olha só, essa parábola nos ensina que a salvação e as bênçãos de Deus não são baseadas no tempo de serviço ou no mérito humano, mas sim na graça divina. Deus chama pessoas para a sua obra em diferentes momentos da vida. Alguns são chamados cedo, crescem na fé desde a juventude, enquanto outros encontram a Cristo em estágios mais avançados da vida. Mas a recompensa da vida eterna é dada igualmente a todos os que respondem ao chamado de Deus. Amém? Jesus está nos ensinando aqui, irmãos, que a graça de Deus não segue a lógica da meritocracia humana. Ele não é injusto com aqueles que sempre serviram, mas é bondoso com aqueles que chegam mais tarde. Ele deseja nos lembrar que a alegria da salvação não está no tempo de serviço, mas na dádiva de estar com Ele eternamente. O que essa parábola nos ensina sobre a resposta ao chamado de Deus? Primeiramente, não importa quando Deus nos chama. O importante é atender ao seu convite. Alguns são chamados desde cedo e passam a vida inteira servindo ao Senhor, enquanto outros são alcançados nos últimos momentos da sua existência. Ainda assim, o chamado de Deus é sempre um presente e nunca deve ser desprezado por nós. A parábola contada por Jesus nos convida a abandonar a comparação e a inveja, para que possamos nos alegrar com a graça de Deus em nossas vidas e na vida de outras pessoas. Quando compreendemos que Deus nos chama por amor e não por merecimento, aprendemos a responder com gratidão e prontidão. A recompensa para aqueles que servem a Deus neste mundo vai muito além de qualquer pagamento terreno. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso significa que as bênçãos e as recompensas do Senhor transcendem qualquer coisa que nós possamos imaginar. A maior recompensa
é a vida eterna ao lado de Deus. Mas Ele também nos concede nesta vida paz, alegria, força, provisão. Todos aqueles que decidem seguir a Cristo podem enfrentar, sim, desafios, dificuldades, tempestades, mas eles terão sempre a certeza de que Ele, o Senhor, está ao nosso lado em cada momento. Essa parábola aqui, contada por Cristo, nos ensina a confiar na bondade de Deus, sabe? A abandonar a mentalidade de comparação e a dizer sim ao chamado do Senhor, independentemente do momento em que Ele nos convocar. Deus é justo e generoso, e seu amor nos alcança de maneiras inesperadas. Nossa maior alegria não deve estar naquilo que recebemos, mas no privilégio de servir a um Deus tão amoroso e tão gracioso. Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família. E se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa ou uma situação específica, escreva ela aqui nos comentários. Amém? Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou imaginamos. E escreva pela fé aqui o seguinte: eu recebo a graça de Deus. Escreva isso com convicção. Eu recebo a graça de Deus. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Pai amado e querido, nós te louvamos pela tua generosidade e pela tua graça, que são incomparáveis. Obrigado porque o Senhor nos chama para a tua vinha e nos acolhe, independentemente de quando chegamos ao teu reino. Hoje nós queremos apresentar diante de ti os nossos pedidos de oração. E apresentamos, Pai, esses pedidos, certo de que tu és um Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. Estende a tua mão de poder sobre todas as pessoas que enfrentam enfermidades nesse momento. A tua palavra nos diz em Isaías 53 que pelas suas feridas nós fomos curados. Portanto, que essa cura se manifeste sobre aqueles que clamam a ti nesse momento. Eu peço que o Senhor restaure famílias, restaura relacionamentos, cura corações que estão feridos, Pai. O profeta Jeremias nos lembra que o Senhor restaura a saúde e cura as feridas do teu povo. Por isso, eu peço que o Senhor restaure aquilo que parece perdido e traz renovo aos lares e aos casamentos que por algum motivo estão enfrentando crises. Eu peço que o Senhor fortaleça espiritualmente todas as pessoas que se sentem fracas. Que o Senhor renove a força dele, a força dela. A tua palavra nos ensina que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como águias, correm e não se cansam. Eu peço ainda que o Senhor conceda paz para aqueles que lutam com a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico. Filipenses capítulo 4 nos lembra que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas sim apresentar a Ti os nossos pedidos de oração, para que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde os corações e mentes daqueles que passam por momentos de aflição. Ajuda-nos, ó Deus, a viver de acordo com o Teu reino, confiando na Tua justiça e celebrando todos os dias a Tua graça. Ensina-nos a nos alegrar com as bênçãos dos outros e a confiar que aquilo que o Senhor tem para nós é perfeito. Obrigado por nos chamar para a Tua obra e por nos conceder a maior recompensa, a Tua presença eterna. É por isso que eu oro e desde já Te agradeço
Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode mudar o destino de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Quando tudo anda ruim, quando as coisas não vão bem, o que nós podemos fazer? Acender a luz. Quando a tristeza bate no peito e a batalha parece ter sido perdida, o que fazer? Acender a luz. Quando a escuridão nos cerca e de repente a nossa vida inteira se transforma em uma noite traiçoeira, o que fazer? Acender a luz. Escreva isso aqui nos comentários. Acender a luz. Hoje você vai acender a luz de Cristo, a luz do Senhor em sua vida. Pois a luz é uma só. A luz é Cristo. E não é que Cristo esteja apagado, até porque ele não depende de nós para brilhar. Ele reina e reinará para sempre. Mas quem sabe Jesus está apagado em seu coração. E talvez ele não brilhe mais através de você. Por que se afastar daquele que só te fez bem? Por que sair da casa daquele que te deu pão, te deu vinho e te deu vestes novas? Volte hoje para a presença do Senhor. Volte para o seu momento de oração diário. E volte para a sua casa, que é o esconderijo do Altíssimo. Eu vou fazer a oração dos 3 primeiros versículos de Salmos 91. Salmo 91, do verso 1 ao 3, diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele certamente te salvará do laço do caçador e do mortal flagelo. Senhor, eu apresento diante de Ti a vida dessa irmã e desse irmão e te peço, vá ao encontro de cada coração e manifeste o Teu carinho, a Tua paz e o Teu amor. Alguns não têm conseguido dormir à noite. Muitos têm sentido um aperto tão forte no seu peito e eles já não conseguem continuar a caminhar. Eu sei que o Senhor tem algo preparado para essa pessoa que me ouve. Um novo tempo, um recomeço. E por isso eu te peço, inicie essa nova fase na vida de cada um deles. Que essa irmã, esse irmão, possa descansar no abrigo do Altíssimo, para que quando a tempestade vier, eles possam estar em segurança nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Escreva o seu pedido de oração aqui, pois no final nós vamos criar uma grande corrente de oração e eu vou orar pela sua vida. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e agora eu te convido para ter apenas um minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se você quiser e puder apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Sabe, irmãos, acender a luz na sua vida não se trata de você, por sua própria força, seu próprio mérito. Eu estou falando sobre confiança em Deus, sobre segurar nas mãos do Pai e caminhar com Ele por onde Ele te conduzir. O Senhor está te chamando para viver uma verdadeira transformação em sua vida. Você entende isso? Quando Deus chamou Abraão, Ele não fez Abraão crer para depois não cumprir. Ele fez a promessa a Abraão e o ensinou sobre paciência, confiança e fé. Abraão pode até ter sentido que a promessa demorou para ter sido cumprida, mas quando ela aconteceu, ele percebeu que, na realidade, o tempo de Deus era muito melhor do que o tempo dele. Quando
Abraão percebe a ação do Senhor em sua vida, nós também percebemos. No livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 6, está escrito: "E creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça." Esse versículo reflete a essência da fé de Abraão, que confiou nas promessas de Deus, mesmo quando a situação parecia impossível. Essa confiança em Deus, essa fé que Abraão demonstrou, é a luz que precisamos acender em nossas vidas, especialmente nos momentos de escuridão e incerteza. Ao confiarmos em Deus e seguirmos seu caminho, permitimos que sua luz brilhe em nós e através de nós, iluminando o caminho a seguir e trazendo esperança onde há desespero. Não dê mais ouvidos para as demais vozes do mundo. Não se deixe levar por tudo aquilo que o inimigo tem tentado usar para te parar. Escute nesse momento a voz do Senhor, te chamando de volta, te chamando para voltar a crer, a confiar e a caminhar com a certeza de que Ele te guia. Acenda essa luz em seu coração hoje. Permita que Deus cure onde está doendo. Se derrame na presença do Senhor, se você consegue nesse momento. Mas se não, apenas deixe que o Espírito Santo trabalhe em seu interior. Você crê nisso? Eu quero orar pela sua vida agora. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Vamos juntos clamar pela presença do Senhor em nossa vida nesse dia. Vamos abrir diante dele o nosso coração ferido e machucado e permitir que ele opere a cura de dentro para fora. Vamos falar com o Pai. Deus amado, Deus querido, nós clamamos a Ti nesse dia para podermos Te agradecer por essa palavra, Te agradecer por nos lembrar de que podemos acender a luz em nosso coração, pois o brilho dessa luz não vem de nós mesmos. Essa luz é o próprio Jesus. Jesus, o Senhor que nos guia, nos protege e nos ilumina, mesmo nas horas mais escuras. Nesse momento de oração, nós nos voltamos a Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelos momentos em que deixamos de buscar a Tua face, pelos instantes em que nos afastamos do Teu caminho. Reconhecemos, Senhor, nossas falhas e fraquezas e humildemente pedimos que nos lave com o Teu amor e nos faça novos novamente. Senhor, eu quero também interceder por cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários e também aqueles que não foram escritos, mas que simplesmente passaram na mente do meu irmão e da minha irmã. Tu conheces cada coração, cada luta, cada dor, cada sonho. Atende ao clamor dos Teus filhos, seja na saúde, na provisão, nos relacionamentos, na restauração familiar, na libertação dos vícios ou em qualquer outra necessidade. Tu és o Deus do impossível, o Deus que ouve o clamor dos seus filhos e atua poderosamente em favor daqueles que Te amam e Te obedecem. Eu peço que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde os corações e as mentes daqueles que buscam em Ti o seu refúgio. Que o Teu Espírito Santo traga conforto aos corações aflitos, esperança aos desesperados e força aos fracos. Que através da nossa fé e confiança em Ti, possamos testemunhar o Teu agir maravilhoso em nossas vidas. Pai, renova em nós a chama da esperança e da fé. Que possamos a cada dia acender a luz do Teu amor em nossos corações, refletindo a Tua glória e a Tua bondade no mundo. Ajuda-nos a ser luzes no meio da escuridão, instrumentos do Teu amor e da Tua paz. Por fim, Senhor, Te agradecemos por nos permitir estar em Tua presença, por nos dar a oportunidade de clamar a Ti e por nos ouvires sempre. Que possamos cada vez mais aproximar-nos de Ti, conhecer o Teu coração e viver segundo a Tua vontade. Que nossas vidas sejam
um testemunho vivo do teu poder e do teu amor. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Mande essa mensagem para os seus contatos. Copie o link e cole lá no grupo da família, no grupo da igreja. Mande para as pessoas que você ama. Espalhe a boa nova e diga para essas pessoas: acenda a luz. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto com Deus de hoje. Evangelho de Marcos, capítulo 6, do verso 1 ao verso 6 está escrito: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E a minha oração é para que essa semana seja o marco de um novo tempo. Um tempo favorável de Deus na sua vida. Um tempo de cura, de milagre, de bênção, de restauração. Amém? Eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante, porque através do seu like nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos. Nós temos 10 anos aqui no YouTube, postando mensagens diariamente. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe, que Deus multiplique de forma poderosa e abundante na sua vida. Amém? Irmãos, às vezes, aquilo que é mais próximo de nós se torna o maior obstáculo para que nós enxerguemos a glória de Deus. Foi isso que aconteceu em Nazaré, a cidade natal de Jesus. As pessoas dali o conheciam como o carpinteiro, o filho de Maria. E essa familiaridade acabou se transformando em desprezo. Elas não conseguiam enxergar o Messias por trás do menino que havia crescido ali entre eles. Jesus, que havia realizado milagres extraordinários em outras cidades, agora
se depara com a barreira da incredulidade. E o texto é surpreendente ao dizer que ele não pôde fazer ali nenhum milagre. Será que a falta de fé pode mesmo impedir o agir de Deus? Hoje eu quero refletir junto com você nessa palavra. Amém? No final da mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Deus é maior do que os meus problemas. Eu vou repetir para você não esquecer e para você escrever aqui. Deus é maior do que os meus problemas. Você recebe isso? Você toma posse dessa palavra? Então escreva ela aqui nos comentários. Olha só, o versículo 5 diz que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto curar alguns poucos doentes. Esse texto aqui nos revela algo muito sério. A incredulidade bloqueia o fluir do poder de Deus em nossas vidas. Isso não significa que Deus se torna impotente diante da incredulidade. Não é isso. Mas Ele escolhe operar onde há fé. Deus escolhe agir onde há fé. Porque o agir de Deus está intimamente ligado à confiança do coração humano. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você precisa de um milagre nessa semana? Você precisa do agir de Deus, do mover de Deus sobre a sua vida em alguma circunstância, em alguma situação? Tenha fé. Tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus não pôde realizar ali nenhum milagre. A aparente limitação do poder de Jesus, por mais surpreendente que nos pareça, não significa que ele era incapaz. Eu volto a repetir. Mas sim que o ministério de milagres de Jesus estava ligado à resposta de fé. A fé não é uma força mágica que libera poder, mas é uma atitude de confiança e receptividade à graça divina. Sem essa fé, o povo da cidade de Nazaré não estava disposto a receber o que Jesus tinha para dar. E o resultado é que Jesus fica admirado com a incredulidade deles. Algo que ocorre assim raramente nos evangelhos. Normalmente os evangelhos dizem assim: as pessoas ficavam admiradas com Jesus. Mas aqui é o contrário. Jesus ficou admirado com a incredulidade deles. E esse espanto não é por desconhecimento, mas por tristeza, diante da dureza do coração daqueles que deviam conhecê-lo melhor. E eu quero dizer para você que a fé não é uma varinha mágica, é uma atitude interior que abre o coração para a ação de Deus. E a ausência dessa fé lá em Nazaré revela que mesmo as pessoas que estavam mais próximas de Jesus, e eu falo próximas assim, fisicamente próximas dele, estavam distantes espiritualmente. Presta atenção, as pessoas estavam próximas fisicamente de Jesus, mas espiritualmente estavam afastadas dele. Talvez você se identifique aqui com isso. Ou talvez você se lembrou de alguém que está nessa situação.
Em contraste com Nazaré, a gente vê em outras partes do Evangelho pessoas sendo abençoadas simplesmente porque creram. Por exemplo, a mulher com fluxo de sangue tocou em Jesus, crendo que ela seria curada. O centurião, Jairo, declarou que bastava uma palavra para que seu servo fosse curado. Jairo foi a filha. O centurião declarou que bastava uma palavra para o seu servo ser curado. Lembra? Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Basta uma palavra tua e o meu servo será curado. Em ambos os casos, Jesus elogiou a fé dessas pessoas. A fé é o canal por onde as bênçãos espirituais fluem. É o que nos faz sair do natural e acessar o sobrenatural. Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7, nos exorta a pedir com fé. Olha o que Tiago escreveu. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Muitas vezes nós perdemos o mover de Deus em nossas vidas por estarmos presos à familiaridade com as pessoas, com o ambiente, com a rotina. Nós nos tornamos insensíveis à presença de Deus porque não esperamos mais nada dele. Nós deixamos de crer que Deus pode usar pessoas próximas a nós. Nazaré teve Jesus ali entre eles, mas não o reconheceu. Muitos hoje têm o Evangelho, recebem a palavra, têm acesso à comunhão com Deus, mas estão tão acostumados que já não creem com intensidade. Hoje é tempo de renovar a fé. Nessa semana que está começando, peça a Deus para que a sua fé seja renovada. Hoje é tempo de abrir o coração e declarar como o pai do menino que estava endemoniado, que procurou Jesus. Ele disse assim: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Olha que interessante, irmãos. Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. A falta de fé, a incredulidade, é como um muro que bloqueia a passagem da graça. A fé, ao contrário, é como uma ponte que liga a nossa necessidade ao poder de Deus. Talvez você esteja se perguntando: por que os milagres não acontecem mais na minha vida como antes? Talvez seja a hora de olhar para dentro e perguntar: eu ainda estou crendo? Ou a incredulidade tem tomado o lugar da esperança no meu coração? Jesus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e sempre. Mas é preciso crer. Não permita que a familiaridade com a fé te torne indiferente. Reacenda a sua expectativa no Deus que faz o impossível. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração. Nesse momento, eu quero orar por você. Mais uma vez, eu quero encorajar você a escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, o nome de alguém da sua família, do seu trabalho, alguém que esteja te perseguindo, alguém que te deu um prejuízo, ore por essa pessoa. Isso é um grande desafio. Orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que te querem mal. Ore por essa pessoa. Amém? E declare pela fé: Deus
é maior do que os meus problemas. Deus é maior do que os meus problemas. Vamos falar com Ele nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa semana que está começando, por essa palavra tão preciosa. Palavra que nos confronta, que nos cura e que nos chama de volta para uma fé viva. Hoje, Pai, diante desse texto aqui do Evangelho de Marcos, reconhecemos que muitas vezes a incredulidade tem dominado o nosso coração. Nos perdoe por duvidarmos do Teu poder, por não confiarmos como deveríamos e por permitirmos que a rotina e a familiaridade abafassem a nossa sensibilidade espiritual. Renova em nós a fé, Senhor. Não uma fé superficial, mas uma fé firme, sólida, enraizada na Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, olhos espirituais para reconhecer o Teu agir, mesmo quando ele vem de formas simples, humildes, inesperadas. Queremos ser como aqueles que creram e tocaram em Jesus com esperança, e não como as pessoas em Nazaré, que viram, mas que não creram. Te pedimos, Senhor, que Tu operes milagres na nossa casa, na nossa saúde, nos nossos relacionamentos. Opera um milagre, Pai, nas nossas finanças, no nosso ministério. E acima de tudo, opere um milagre dentro de nós. Uma cura interior. Restaura a nossa fé, aviva a nossa alma e fortalece o nosso espírito. Que nós nunca sejamos motivo de tristeza para o Senhor, por causa da nossa incredulidade. Que sejamos encontrados entre aqueles que Te buscam com uma fé sincera e que recebem de Ti tudo que necessitam. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém. Essa palavra te abençoou? O Espírito Santo falou com você? Então não guarde ela só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para as pessoas que você ama. Uma excelente semana para você. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Primeiramente, eu quero que você creia e receba no seu coração uma verdade que está contida aqui nas Escrituras. Foi Deus quem te criou. Ele nos formou do barro e nos deu fôlego de vida. E talvez, para revelar o quanto nós somos amados por Ele, Ele nos criou parecidos com Ele. A Bíblia diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. No capítulo 1 do livro de Gênesis, versículos 27 e 28, está escrito assim: Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou, homem e mulher, e os abençoou, dizendo: Tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenha poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. E no versículo 31 desse mesmo capítulo diz: E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o sexto dia. Irmãos, Deus criou o homem para o seu louvor e para a sua glória.
É interessante a gente perceber que quando Deus criou a terra e tudo o que há nela, a Bíblia diz que Deus viu que era bom. Mas quando Deus criou o ser humano, a expressão usada no texto é que Deus viu que era muito bom. Eu e você somos a coroa da criação. Muitas vezes nos sentimos como se estivéssemos abandonados, largados nesse mundo, como se a nossa vida fosse obra do acaso. Mas saiba que foi Deus quem te fez. Ele cuida de você. Ele conhece todas as suas necessidades. Não importa quais são os desafios que você terá que enfrentar nesta semana, o Senhor é contigo. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Em Provérbios 20, verso 24, está escrito: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como alguém poderia discernir seu próprio caminho? Às vezes nós temos a pretensão de querer ter o controle da nossa vida. Mas hoje eu quero que você entenda que Deus é soberano em todas as circunstâncias, em todas as situações. Ele é quem determina tudo o que vai acontecer conosco. Ele sonda o nosso coração e nos conhece melhor do que a nós mesmos. Em Provérbios capítulo 5, verso 21 está escrito: o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. E em Provérbios 16, verso 1, nós podemos ler que ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Antes de continuar, eu quero te pedir que você dê o like aqui nesse vídeo, porque com o seu like a gente consegue alcançar muitas vidas através da palavra de Deus. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Saiba que você pode contar com a minha oração. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque quando você faz isso, você recebe um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Eu quero que você ouça com muita atenção essa palavra que Deus colocou no meu coração. Em Jeremias, capítulo 17, do versículo 5 ao versículo 8, está escrito: assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar fruto. Irmãos, o que o profeta Jeremias está nos dizendo aqui é algo muito importante. Nós não devemos confiar na força do nosso braço, ou seja, nos nossos próprios recursos, nas nossas habilidades. Maldito é aquele que confia em si mesmo, mas bendito é aquele que confia no Senhor, aquele que deposita sua esperança nele. Se agirmos assim, nós seremos frutíferos, como as árvores plantadas junto das águas. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Faça planos, planeje sim a sua semana, faça o que tiver que ser feito com as suas forças, mas saiba que tudo o que acontece nesse mundo é subordinado à vontade de Deus. Eu não sei o que você está enfrentando hoje, mas Deus sabe. Por isso, daqui a pouco nós vamos clamar a Ele, nós vamos orar ao Senhor. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare a seguinte afirmação: minha vida está nas mãos de Deus. Você pode escrever isso pela fé aqui nos comentários? Minha vida está nas mãos de Deus. Irmãos, quando nós colocamos
essa certeza no nosso coração, nós conseguimos nos aquietar, porque sabemos que todas as coisas que acontecem conosco vão cooperar para o nosso bem. Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao 15, está escrito assim: Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveria dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Essas palavras nos ensinam a depender de Deus em tudo. Nós somos como uma neblina que aparece por um pouco e logo depois se dissipa. A nossa vida é breve, é incerta, mas quando nós entregamos tudo nas mãos do Senhor, nós podemos ter paz, porque nós sabemos que Ele cuida de nós. Nesse momento eu quero orar junto com você. Eu quero colocar diante de Deus todas as nossas necessidades. Se você puder, onde você estiver, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e faça uma oração sincera a Deus nesse momento. Senhor meu Deus, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome. Reconhecemos que tu és o Criador de todas as coisas e que tu és soberano sobre cada detalhe da nossa vida. Muito obrigado, meu Pai, por mais essa semana que o Senhor nos permite recomeçar. Somos gratos a Ti porque fomos criados à Tua imagem e semelhança, para o Teu louvor e para a Tua glória, e isso é maravilhoso. Eu sei que o Senhor nos formou com um propósito e que o Senhor tem um plano perfeito para a nossa vida. E cremos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que Te amam e que são chamados segundo o Teu propósito. Hoje eu quero apresentar diante do Senhor cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e também as famílias representadas por essas pessoas. Ó Deus, que o Senhor seja o centro, a coluna, o fundamento da nossa família, dos nossos lares. Que o Senhor nos conceda a graça de vivermos em unidade, em harmonia e paz. Que possamos amar uns aos outros com o amor que vem de Ti e que a nossa casa seja um lugar de refúgio e segurança para cada pessoa que compõe a nossa família. Eu peço também, meu Deus, pela Tua proteção sobre as nossas vidas. Livra-nos de todo o mal, de toda a armadilha do inimigo, de tudo aquilo que pode nos afastar da Tua presença. Guarda-nos em Tuas mãos e que o Teu Espírito Santo esteja constantemente nos guiando, nos fortalecendo e nos protegendo. Pedimos que o Senhor venha com a Tua provisão sobre as nossas necessidades. O Senhor conhece, ó Deus, cada pedido que foi escrito aqui nos comentários, cada clamor de cada coração que deposita no Senhor a esperança e a confiança. Que nunca falte o pão nessa mesa, Deus, que nunca falte o sustento para essa casa, que nós possamos aprender a depender do Senhor em tudo. Eu oro por aqueles que estão lutando pela cura das enfermidades. O Senhor é o médico dos médicos. Nós confiamos que o Senhor pode restaurar a saúde de cada pessoa que está lutando contra doenças nesse momento. Traga alívio, força e restauração para cada um. E que, ao receberem a cura, cada um possa glorificar o Teu nome. Eu oro pela restauração de cada área das nossas vidas que precisa, ó Pai, do Teu toque. Restaura os relacionamentos, restaura as emoções, restaura os sonhos e os planos dos Teus filhos. Ó Deus, renova a fé daqueles que se sentem fracos, abatidos e cansados. Que nós possamos ser, como diz a Tua palavra, como uma árvore plantada junto às águas. Encontrar no Senhor uma fonte de vida que nos sustente
e nos faça frutificar, mesmo em tempos de escassez. Abençoa, ó Deus, cada pessoa que chegou até esse vídeo. Que a tua paz, que é muito maior do que a nossa compreensão, possa guardar o nosso coração, a nossa mente, as nossas emoções em Cristo Jesus. E que possamos viver para glorificar o teu nome todos os dias da nossa vida. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma excelente semana para você e para a sua família. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você acredita em milagres? Durante toda essa semana, eu quero te convidar a caminhar comigo por 7 histórias bíblicas poderosas, histórias de milagres. 7 milagres surpreendentes que ficaram marcados na história. Foram momentos em que Deus interveio de forma sobrenatural, abrindo mares, derrubando muralhas, multiplicando alimento, vencendo a morte e enchendo pessoas comuns com o Espírito Santo. Esta é a nossa nova série de mensagens intitulada Os 7 Grandes Milagres da Bíblia. Mas essa série não é só sobre aquilo que Deus fez, é sobre o que Ele ainda faz. Por isso eu convido você a estar comigo aqui todos os dias durante essa semana, aprendendo mais sobre cada um desses milagres que nós vamos estudar aqui. E cada um desses milagres revela quem Deus é. O Deus que guia, o Deus que luta por você, o Deus que transforma morte em vida, o Deus que supre, que renova, o Deus que cuida. A partir de hoje, todos os dias, eu vou compartilhar aqui uma dessas mensagens a respeito dos grandes milagres de Deus narrados na Bíblia. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante. É através do seu like que nós conseguimos fazer com que essa mensagem alcance milhares de pessoas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos, as nossas outras séries. Nós estamos há 10 anos aqui no YouTube, produzindo mensagens cristãs diariamente. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar esse ministério, se você considera importante e relevante o trabalho evangelístico que nós fazemos aqui, você pode fazer esse apoio, você pode expressar esse apoio se tornando membro do canal. Inclusive, você que é membro está assistindo antecipadamente a esse vídeo. Os membros têm acesso ao vídeo do dia, um dia antes dele ser postado. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e do comentário fixado. No final da mensagem, eu vou terminar com uma oração pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? E declare pela fé, Deus de milagres. Apenas essa expressão, Deus de milagres. A primeira passagem que eu quero mencionar está em Êxodo 14. Êxodo 14. Eu vou começar lendo os versículos 13 e 14.
diz assim: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. E o verso 21 e 22 diz assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Eu quero que você se imagine encurralado entre um exército poderoso vindo em sua direção e um mar intenso e imenso à sua frente. Foi exatamente essa a situação vivida por Israel ao sair do Egito. O povo, que havia sido escravizado por 430 anos, agora experimentava a liberdade, mas se via cercado pelo perigo e sem uma rota de fuga. Talvez você que está me ouvindo esteja vivendo algo semelhante, encurralado em diversas áreas da sua vida, encurralado pelas dívidas, pelas enfermidades, pelos conflitos ou por emoções que muitas vezes até te paralisam. Mas hoje eu quero te lembrar de um Deus que abre caminho onde não há caminho. O texto deixa muito claro para nós, irmãos, que a travessia do Mar Vermelho foi um milagre sobrenatural, incomum. No contexto do Antigo Oriente, o mar simbolizava o caos e a morte. Abrir o mar era, portanto, uma forma de Deus demonstrar domínio total sobre as forças da natureza e sobre qualquer ameaça de vida ao seu povo. Para os egípcios, o mar era intransponível, mas o Senhor o transformou em caminho. Além disso, essa travessia descrita aqui do povo de Israel não foi somente uma fuga, ela foi uma passagem ritual que simbolizava a transição da escravidão para a liberdade, do velho para o novo, da morte para a vida. Ela foi, de certa forma, o batismo de uma nação. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 1 e 2, o seguinte: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Esse milagre marca o ápice do poder redentor de Deus no Antigo Testamento. Ele é descrito como o grande ato de salvação, que será repetidamente lembrado em toda a história de Israel. Por exemplo, em Salmos 66, verso 6, o salmista escreveu o seguinte: Ele, o Senhor, transformou o mar em terra seca, e o povo atravessou as águas a pé, e ali nos alegramos nele. Ainda em Salmos 106, do verso 7 ao verso 9, o salmista escreveu o seguinte: no Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal e rebelaram-se junto ao mar, o Mar Vermelho. Contudo, ele os salvou
por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e este secou. Ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto. A obediência de Moisés em estender a vara e o passo de fé do povo em seguir, ainda que eles estivessem com medo, foram cruciais para a manifestação desse grande milagre. Como nós podemos, pastor, aplicar ou receber essa palavra para a nossa vida nos dias de hoje? Primeira coisa que você precisa entender: não tenha medo. Deus luta por você. Moisés declarou para o povo o seguinte: não tenham medo, o Senhor lutará por vocês. Irmãos, quantas vezes o medo nos paralisa? O medo nos impede de conquistar coisas. Só que o medo é vencido pela fé. A fé não nega o perigo, mas confia que Deus está no controle. Então, não temas, o Senhor é contigo. Segunda coisa, a fé exige ação, exige movimento. Deus abriu o mar, sim, mas o povo precisou caminhar. O milagre, muitas vezes, vai exigir que você avance, mesmo quando ainda vê água dos dois lados. Antes do mar se abrir, Moisés colocou o seu cajado ali e o povo entrou. E enquanto eles entravam, as águas foram se afastando. Terceira coisa, o impossível é o palco de Deus. A abertura do mar é algo que desafia qualquer explicação humana. Deus escolheu fazer um milagre em um momento onde não havia alternativa, para mostrar que, quando tudo acaba para o homem, o começo de Deus se revela. Quando se esgotam os nossos recursos naturais, Deus entra com o sobrenatural. Quarta coisa, e importante, o seu passado será enterrado. Receba essa palavra nessa semana. Deus enterra o seu passado. Por que eu estou dizendo isso? Enquanto os israelitas atravessaram em terra seca, os egípcios afundaram no mar. Ou seja, Deus não só abriu o caminho, mas ele deu um fim ao inimigo. Em Cristo, o nosso passado de opressão é vencido e sepultado. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Deus não precisa de portas abertas para agir. Ele abre o mar se for preciso. Amém? Eu convido você hoje a entregar a Deus a sua impossibilidade. Se você sente que não há saída, se você não está vendo saída, lembre de uma coisa: Deus ainda abre o mar para aqueles que confiam nele. Dê um passo de fé. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Receba essa orientação para essa nova semana que está começando. Entregue ao Senhor aquilo que você considera impossível. Aquela situação pela qual você nem está mais orando, porque você acha que não tem solução. Coloque nas mãos do Senhor. Nesse momento eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, alguém que muitas vezes as pessoas disseram para você: deixe de orar, pare de orar, isso aí é caso perdido. Coloque o nome dessa pessoa aqui. Se você está enfrentando uma circunstância, uma situação difícil, declare ela aqui nos comentários. Amém? E escreva pela fé: Deus de milagres. Apenas isso. Deus de milagres. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai,
Nós te louvamos porque cremos que o teu poder não tem limites. Tu és o Deus que abriu o mar e que ainda hoje abre caminhos onde nós não encontramos saída. Ó Deus, eu quero apresentar diante do Senhor cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Que o Senhor visite todos aqueles que se encontram angustiados, encurralados por problemas financeiros, intimidados por diagnósticos médicos, por relacionamentos destruídos, por crises espirituais ou existenciais. Eu quero pedir que o Senhor estenda o teu braço poderoso e opera um milagre, ó Deus. Abre portas, transforma circunstâncias, traga clareza onde tem imperado a confusão, que a fé desse irmão e dessa irmã sejam renovadas, que o medo dê lugar à confiança. E assim como o Senhor fez com o teu povo Israel, que cada um veja o inimigo sendo derrotado e o teu nome sendo glorificado. Nos dê coragem, Pai, para darmos o passo de fé, mesmo que as águas ainda estejam à nossa frente. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa pessoa, que pela tua graça e misericórdia foi alcançada por essa palavra. Que o Senhor conceda a ela uma semana surpreendente, uma semana incrível, uma semana de bênçãos. Se vierem as lutas, que o Senhor a capacite para enfrentar. Que o Senhor dê discernimento, sabedoria, unção e graça, para que ela seja vencedora em todas as circunstâncias. Contempla, ó Deus, aqueles que estão orando a Ti em busca, ó Deus, da cura, em busca da restauração da sua família, em busca de uma porta de emprego que precisa ser aberta. Ó Deus, contempla aqueles que esfriaram espiritualmente, aqueles que buscavam ao Senhor com tanta intensidade, mas que por causa dos desafios, por causa das derrotas que experimentaram ao longo da vida, hoje se encontram frios espiritualmente. Que o Senhor conceda o milagre para essa irmã, para esse irmão. Que o Senhor visite nessa hora essa pessoa cujo nome foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. E que o Senhor opere uma grande transformação na vida dele e na vida dela. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse é o canal Minuto com Deus. Se essa palavra falou ao seu coração, clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, suas listas de transmissão e para todas as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem o poder de renovar a fé das pessoas. Eu espero você aqui amanhã para a gente poder dar sequência a essa série de mensagens. Amanhã eu vou falar sobre 2 Reis, capítulo 4, quando Deus multiplica o azeite da viúva. Lembra? O Deus que supre todas as necessidades. Talvez você esteja enfrentando um tempo de escassez, então não perca essa palavra de amanhã. Deus te abençoe. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.